Todo mundo já ouviu que o universo está em constante expansão. Mas quase ninguém fala de algo ainda mais fascinante: o universo também gira. E se eu te dissesse que esse giro é tão essencial quanto o próprio tempo? Que sem ele, não haveria galáxias, planetas, vida, nem mesmo as leis da física fariam sentido. Agora imagina o seguinte: por algum motivo misterioso, esse movimento para. Tudo. Do spin das partículas ao giro das estrelas e buracos negros. Um universo travado, imóvel, como se alguém tivesse puxado o freio de mão cósmico. O que aconteceria? A resposta vai muito além da ficção científica. Ela mexe com o que você acredita ser possível. Neste vídeo, a gente vai explorar um dos cenários mais estranhos e reveladores da cosmologia. Você vai entender por que o momento angular é o fio invisível que costura a realidade, e por que parar de girar é, talvez, o mesmo que deixar de existir. Preparado para repensar tudo o que você sabe sobre o cosmos? No universo, o movimento é regra. Da menor partícula aos maiores aglomerados de galáxias, tudo gira. Estrelas, planetas, galáxias inteiras e até buracos negros estão em rotação constante. Esse giro não é por acaso, é uma herança do momento inicial do cosmos. Desde o Big Bang, o momento angular se distribuiu por toda a matéria, como se o universo tivesse recebido um impulso rotacional que nunca cessou. A física explica isso pela conservação do momento angular. É o mesmo princípio que faz um patinador girar mais rápido ao recolher os braços. Quando aplicado ao universo, esse conceito ganha uma escala quase incompreensível. Toda a estrutura cósmica, desde o giro das partículas com spin até os sistemas galácticos, respeita essa mesma lógica. A rotação é uma consequência natural do estado inicial do espaço-tempo. Agora, imagine um cenário hipotético. E se, por algum motivo, toda essa rotação simplesmente parasse? Não só a Terra, o Sol ou a Via Láctea, mas tudo. O universo inteiro cessando seu movimento angular de uma hora para outra. Uma ideia que desafia diretamente as leis da física como conhecemos, mas que abre uma porta instigante. O que isso nos revelaria sobre a própria natureza do cosmos? O que a gente chama de momento angular é uma grandeza física que mede a quantidade de rotação de um corpo. Ele depende da massa, da velocidade e da distância em relação ao centro do movimento. E aqui vai o ponto crucial: esse momento não se perde, ele se conserva. É uma das leis mais fundamentais da física. Quando algo gira, só para se houver uma força externa muito específica, e mesmo assim, a energia vai para algum lugar. Agora, imagina o que aconteceria se o universo inteiro parasse de girar. Toda essa energia angular acumulada teria que ser dissipada de algum jeito. Mas como? Não dá para simplesmente fazer esse momento desaparecer. É como frear bruscamente uma engrenagem gigantesca sem ter onde absorver a força. A comparação mais próxima seria com uma patinadora. Se ela parasse de repente, a energia se transformaria em calor, vibração ou até destruição. Só que no caso do cosmos, o impacto seria infinitamente maior. Mesmo sendo uma hipótese impossível, porque viola diretamente a conservação do momento angular, ela nos faz pensar. Em que condições uma quebra dessas poderia acontecer? Estaríamos diante de uma falha na própria estrutura das leis físicas. E aí a pergunta muda de tom. Será que conhecemos mesmo todos os limites da inércia, da rotação, da mecânica quântica que rege o comportamento das partículas? Se a Terra parasse de girar de repente, o impacto seria devastador. Nosso planeta leva 24 horas para dar uma volta em si mesmo, mas sem essa rotação, um único dia passaria a durar um ano inteiro. O lado virado para o Sol ficaria meses sob calor extremo, enquanto o outro mergulharia em um frio constante. A diferença térmica destruiria ecossistemas e mudaria completamente o ciclo da vida como conhecemos. O campo magnético da Terra também entraria em colapso. Ele depende do movimento do núcleo metálico em rotação, e sem esse giro, perderíamos essa proteção contra os ventos solares. O resultado: alta exposição à radiação, falhas em satélites e sistemas elétricos, e um aumento considerável no risco de mutações genéticas em seres vivos. Isso sem contar os ventos gerados por inércia atmosférica, massas de ar se deslocando a mais de 1000 km por hora. E se o Sol parasse de girar, a estrutura interna da estrela perderia equilíbrio. O que mantém a forma do Sol é uma tensão entre gravidade e pressão gerada pelo calor e rotação. Sem esse fator rotacional, o balanço interno mudaria, afetando até os ventos solares que influenciam todo o sistema. A dinâmica da coroa solar, por exemplo, poderia entrar em colapso, alterando o comportamento da radiação que chega à Terra e outros planetas. A rotação das galáxias não é um detalhe estético, é o que mantém tudo em ordem.
As espirais que vemos não existiriam sem o movimento angular distribuído entre bilhões de estrelas. Se esse giro desaparecesse, a gravidade tomaria conta sem resistência, puxando a matéria diretamente para o centro galáctico. O resultado: um colapso gravitacional caótico, sem órbitas estáveis, sem dinâmica organizada. Um cenário de aglomeração instável, como um redemoinho de estrelas e gás. As estrelas, que hoje orbitam o centro das galáxias em trajetórias previsíveis, perderiam essa estabilidade. Sem rotação, elas mergulhariam rumo ao núcleo, gerando colisões, explosões e uma densidade nunca antes vista. O equilíbrio dinâmico que permite a formação e manutenção de sistemas solares seria perdido. Até os buracos negros centrais, que dependem do giro ao redor para acumular matéria, viriam seu entorno mudar drasticamente. Já a teia cósmica, essa estrutura gigantesca que conecta galáxias e aglomerados, sofreria menos impacto. Isso porque ela já não gira de forma significativa. O que move a matéria ali são as diferenças de densidade e o fluxo gravitacional. Mas mesmo nesse cenário, a ausência de rotação geral poderia alterar a forma como a matéria flui, dificultando a formação estelar e alterando o ritmo do crescimento cósmico. Uma reorganização profunda da arquitetura do universo. Parar o giro do universo não seria apenas um fenômeno físico, seria um abalo na estrutura lógica das leis da natureza. A conservação do momento angular, como toda lei de conservação, nasce de uma simetria. No caso, a simetria rotacional do espaço. Se essa rotação cessasse sem explicação, estaríamos diante de uma quebra brutal dessas simetrias. E, com isso, a base matemática da física moderna, sustentada por teoremas como o de Noether, começaria a ruir. O impacto atinge até o princípio de Mach, que liga a inércia de um corpo à massa total do universo. Se o cosmos parar, o que define essa inércia? O que dá sentido ao movimento ou à ausência dele? É como tirar a referência do relógio e tentar medir o tempo. O espaço-tempo deixaria de ter essa tensão rotacional que influencia a geometria do universo. Seria como desligar a força vital que mantém a dinâmica do tecido cósmico. Filosoficamente, um universo sem rotação seria um universo estagnado, não só fisicamente, mas conceitualmente. Toda a estrutura de mecânica quântica, de partículas com spin, do tempo como fluxo orientado por movimento, tudo isso perderia sua base. O giro é mais que uma propriedade, é um símbolo do desequilíbrio criativo que gera transformação. Retirar isso é como apagar o motor da existência. O que sobra, talvez, seja só silêncio. Os buracos negros que conhecemos, especialmente os do tipo Kerr, são definidos por dois elementos, massa e rotação. Esse giro é o que cria a ergosfera, uma região onde o espaço-tempo é arrastado junto com o buraco negro. Se a rotação cessasse, essas estruturas se tornariam estáticas, virando buracos negros do tipo Schwarzschild. Eles ainda engoliriam tudo ao redor, mas sem a possibilidade de extrair energia do sistema, como acontece hoje com o efeito Penrose. A ausência de rotação também afetaria profundamente as estrelas de nêutrons, que são corpos incrivelmente densos e giram a velocidades absurdas. Esse giro é parte fundamental do equilíbrio que impede o colapso total da estrela. Sem ele, a gravidade venceria mais facilmente, acelerando o colapso rumo a um buraco negro. Ou seja, tirar a rotação desses objetos é como remover uma das colunas que os sustentam. Além disso, muitos fenômenos astrofísicos extremos dependem do giro. Jatos relativísticos, campos magnéticos intensos, pulsares emitindo radiação periódica, tudo isso se apoia em algum grau de rotação. A ausência dessa dinâmica deixaria o cosmos muito mais silencioso, apagando vários dos sinais que usamos para estudar o universo. Em essência, esses objetos extremos deixariam de ser laboratórios naturais, virando blocos inertes de matéria exótica. A rotação do universo não é um detalhe opcional, ela é resultado direto das condições iniciais do Big Bang. Desde o primeiro instante, o cosmos expandiu carregando consigo o momento angular das partículas e estruturas que foram se formando. Parar esse movimento exigiria desfazer o próprio nascimento do tempo e do espaço. É como tentar parar uma onda congelando o oceano. Não é só difícil, é conceitualmente incoerente. A conservação do momento angular é uma lei emergente da simetria rotacional do espaço. Se você respeita essa simetria, o giro se conserva. É uma consequência natural e inegociável do próprio formato das equações que descrevem o comportamento da matéria e da energia. Parar esse movimento, sem causa física compatível, é o mesmo que dizer, vamos fazer o universo violar suas próprias regras sem motivo. Mais que impossível, é uma ideia que escapa até da ficção científica. Parar de girar seria como apagar o tempo, desfazer a mecânica quântica,
dissolver a inércia e eliminar o spin das partículas. Tudo colapsaria, não por excesso de caos, mas por ausência de estrutura. O universo não gira por capricho, ele gira porque é a única forma de existir com equilíbrio, coesão e continuidade. A rotação é mais do que um traço curioso do universo, ela é a base da estabilidade cósmica. Sem esse giro constante, órbitas deixariam de existir, os planetas cairiam em seus sóis e as galáxias se desmanchariam como redemoinhos sem força. O movimento angular é o que equilibra forças gravitacionais, dá formas e estruturas e mantém tudo em harmonia. Tirar isso seria tirar o eixo da existência. O tempo, o espaço e a matéria estão entrelaçados com a ideia de rotação. Quando um corpo gira, ele organiza o entorno, cria campos, define trajetórias, estrutura dinâmicas. Sem rotação, o cosmos seria um lugar sem pulso, sem variação, sem contraste. Um universo imóvel é, no fundo, um universo estéril. Não haveria ciclo, nem transformação, nem vida. Apenas matéria inerte, empilhada num silêncio absoluto. Por isso, dizer que o universo precisa girar não é apenas uma constatação física, é quase uma afirmação filosófica. O giro é sinônimo de continuidade, de evolução, de resistência ao colapso. Um cosmos sem rotação seria um cosmos morto. E isso revela algo profundo. A rotação não é falha. Ela é a linguagem secreta que sustenta tudo o que existe. No fim das contas, o universo gira porque precisa girar. Não por capricho, mas porque o giro é o que sustenta a ordem no meio do caos. É o que faz uma estrela existir, um planeta ter clima, uma galáxia não desabar. O movimento angular é o motor silencioso da realidade. Parar isso seria como desligar o pulso da existência. E é aí que a provocação entra. Se o universo precisa de rotação para se manter vivo, o que será que acontece com a gente quando a gente para? Parar de se mover, de pensar, de buscar, não seria o nosso colapso pessoal? Fica aí o paralelo. Agora me diz, esse vídeo te fez girar alguma ideia aí dentro? Deixa nos comentários o que mais te surpreendeu. E se quiser continuar nessa viagem pelo cosmos, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem também vive com a cabeça nas estrelas.